Olá! Sejam bem-vindos ao primeiro vídeo do canal Cat Power. Eu sou o Sérgio Salles Vargas, essa é a Vanessa Piccolo. E hoje a gente vai contar pra vocês por que a gente não testou nossos gatos pra Phoebe Felve. Editor, que sou eu, solta a vinheta! O amor é simples, o amor é muito simples. Antes de começar a contar a nossa experiência, gostaria de deixar claro que esse vídeo não é nenhuma apologia contra os exames de Phoebe e de Felve. Isso, a gente não tá vindo aqui falar pra ninguém não façam os testes, muito pelo contrário, a gente sabe o quanto é importante. E também deixar toda a nossa empatia e respeito pelas pessoas que passam ou já passaram pela experiência de terem gatos com essas doenças. E o que é a FIV e a FeLV? São duas doenças virais que acometem os felinos. A FIV é a imunodeficiência felina, o que é similar ao HIV, a AIDS humana, e a FeLV é a leucemia felina. Só lembrar que nenhuma dessas doenças são transmissíveis aos humanos. Ela só mesmo é transmissível entre os gatos. Como eles adquirem esse vírus, né? Como que é feito o contágio? Um gato contaminado, ao arranhar o outro nas brigas, na saliva, nas secreções corporais. Os artigos que eu li não dizem se, ainda não é confirmado se através de relação sexual também, mas provavelmente seja, porque na secreção, se o vírus está nas secreções, né, então o aleitamento também dos gatinhos. Elas não têm cura, uma vez que o gato pega esse vírus, ele vai ter o vírus no corpo dele durante toda a vida. Alguns vão desenvolver mais a doença, outros menos. Elas têm estágios e o estágio final ele é bem cruel. Não deixe de se inscrever no canal, apertar o sininho. Se inscreva no canal, ative o sininho. Tá bom? Mas não pede nada nesse vídeo não, vamos pedir mais pra frente. Mas, cara, não deixe de... Não deixe não... Como é que fala? Vai fazer mendicância. A mendicância. Mas se tiver mendicância, como é que a gente vai ficar fazendo vídeo? Bem, agora vamos contar mesmo a nossa história, né? Porque a gente não fez testagem nos nossos gatos, né? A gente tem uma gata chamada Cersei. Ela tá com a gente há 7 meses. E foi ela que escolheu a gente, ela entrou aqui em casa. E na época a gente não pensava em ter nenhum bichinho, né? Ela que escolheu mesmo, ela entrou. E a gente não sabia muito ainda desse mundo dos felinos. E decidimos ficar com ela, né? E aquele primeiro momento é pensar em dar vacina, castrar, né? E ao veterinário ver como que ela estava, saber a idade dela, que ela chegou aqui, a gente não sabia nada sobre ela. E já com ela a gente começou, né? Nesse mundo dos felinos, assistir vídeo e tudo mais, querer saber mais sobre os gatinhos para poder cuidar dela. E a gente ficou sabendo sobre a Phoebe Felve, que eu nunca tinha ouvido falar até então. Testar a Phoebe Felve nela não foi uma questão, já que ela seria uma gata única e na época a gente não pensou, não tinha informação ainda de que era uma... Não é só uma coisa que contagiava e podia trazer apenas só uma leve deficiência imunológica. E ela acarreta outros problemas na saúde do gato além dessa. Isso seria o principal. Porque os vídeos que a gente via... A gente achou que só isolando ela de outros gatos, já que ela tem outro gato, não convivendo com ela, não ia se expandir o contágio, e isso só bastava. Era muito focado quando você tinha trazer um novo gato para casa, que você tinha que fazer. Então, na época da Cersei não foi uma questão pra gente. Até por questão também que incluiu da gente pensar em fazer ou não também, porque não são R$2. Então a gente começou a pensar sobre o assunto e a gente chegou a essa resolução por conta, não, se ela tem ou não tem, a gente não vai saber, mas se a gente não expuser um outro gato a ela... Como não foi uma escolha a gente ter um animal, a gente não pensava em ter outro, né? Ela chegou, a gente decidiu cuidar dela e não pensava em ter outro.
E em novembro, a gente adotou um gato na rua. Eu tava passando, vi o cordel, de aproximadamente 5 meses, e na emoção também, sem nenhuma razão, sem pensar nas consequências, a gente trouxe ele para casa. E aí ele ficou isolado no banheiro, muito mais por uma conta de adaptação, né? Para adaptar com ela primeiro, quando podia ver. E aí começou meu sofrimento, porque aí eu já sabia um pouco mais sobre fio e felve, e eu sofri muito, porque a gente não tinha, né, não tinha condições de fazer testagem naquele momento, e agora como eram 2 gatos, vinha essa necessidade, né, essa ideia de que tinha que se fazer um teste. E pensando muito, por mais que a gente não soubesse se a Cersei tinha ou não tinha, era preocupação se ele tivesse e Isso. pudesse contaminar ela. Então a questão toda era essa. O que esse gato era proteger a Cersei. A Cersei. E aí depois foi mudando um pouco de figura, quando a gente começou a pensar, beleza, a gente pega, investe R$190 para fazer aí, o exame. calma, aí eu peguei o cordel na rua, era uma quarta-feira, e a doutora que a gente leva a Cersei, que a gente gosta dela, ela só trabalha nos plantões de sexta-feira. Então a gente ficou 2 dias com o cordel para ir ao veterinário. E aí nesses 2 dias veio o meu sofrimento de ficar pensando o que eu ia fazer, já que eu sabia que eu não tinha o dia para investir, e comecei, aí, não, assim, vamos fazer, a gente tem que fazer no cordel. Só que eu comecei a ligar para as clínicas veterinárias, e esse exame ele vai de R$190 a R$300. Na nossa cidade aqui e nas cidades vizinhas, o mais barato que eu consegui que eu consegui saber era R$190. E a gente não tinha esse dinheiro na hora, assim, para poder testar ele, né? E tinha toda a necessidade de levar ele ao veterinário, vermifugar, dar as vacinas, né? Procurar castração, que na nossa opinião, castração é o maior ato de amor que a gente pode fazer para os gatos. Junto com as vacinas, seria movimentos prioritários para com isso. E pensar que uma castração a gente vai gastar de R$150 a R$200, englobando tudo, remédio, exame e a própria castração. Pensar que um exame é R$190, a gente ficou nessa decisão do que fazer, aonde investir, já que não se tinha. Porque se tivesse o dinheiro, a gente teria feito na hora, mas o dinheiro era uma questão, né? A gente não sabe quais são as condições ideais, mas nem sempre a gente tem essas condições ideais. Esse é um fato. Isso, porque aí a gente foi nesses 2 dias de muito sofrimento, né? Eu chorando muito, né? Eu só pensava nisso e chorava o tempo todo. O que eu ia fazer? A gente caiu Me ajuda? Na loucura? Não, a gente caiu em si de que se testasse ele, tinha que testar a Cersei. E no momento era a preocupação se ele era contaminado. Mas se a Cersei fosse ele não, o que a gente ia fazer? Porque na nossa cabeça, a Cersei como gato residente, ela já tinha um lugar dela aqui. E ele ainda estava muito no jogo, dependia muito da condição de saúde dele. Não, na minha cabeça eu estava apaixonada pelo cordel. Essa é a sua cabeça. Na minha cabeça, como... ele até hoje está em trânsito, se ele fica ou não fica. Não. Entendeu? Isso não é uma questão. Depois a gente discute isso em off. Mas aí, na minha cabeça, vamos lá, na minha cabeça é isso. Ele tinha uma dor de barriga aguda, né, uma diarreia. Não, eles vão achar que ele é doente, não faz isso não. Tava só parasitado. E um gato totalmente parasitado. E aí, as credenciais para que ele pudesse adentrar na nossa casa ainda estava ainda em jogo. Da Cersei não, a Cersei ela podia ter doença, podia ter qualquer coisa, que o lugar dela faria que se fosse o caso de ela ter a doença e ele não, ele sairia fora. Entendeu? E ele tendo a doença, ela não, com certeza, ele também sairia fora. Em qualquer Mas aí equação, que tá. Mas aí vem a fora. questão, fora pra onde? Que é um gato de 5 meses, mas robusto, parece um cavalo. E aí as pessoas não têm costume de se afeiçoar. Gato adulto, é muito difícil. Não, o gato ele tem 5 meses. Mas ele parece adulto, ele é muito grande. Não, ele tem 5 meses. Né? Um cialata, todos eles são cialatas. Né? A gente, no primeiro momento, pensou em fazer um esforço, né, e dispor desse valor, mas dispor desse valor naquele momento iria atrasar as vacinas dele, a castração dele. E quando a gente caiu em si de que
Não fazia sentido nenhum testar só ele, que se testasse ele, tinha que testar a Cersei também. E o que a gente fazia com qualquer resultado que desse? A gente começou, além de sofrer mais ainda, né? Sofrer mais, a gente começou a raciocinar o seguinte: o que eu ia fazer? Então eu tinha que ser responsável o suficiente de, quando eu vi o cordel na rua, de que se eu sabia que eu não tinha condições de fazer o exame nele, então eu deixasse ele na rua, independente dele se ele era infectado ou não. Eu vou botar o vídeo aí no dia que ela encontrou o cordel. O bichinho assustado, ele implorava, ele dizia, né? Me leva pra casa. E qual era a opção? Deixar ele na rua? Então, se eu não tinha condições, as condições... A Norma tá cheia de irmã da Cersei. Ai, por que eu não tô com biscoitinho aqui, com comida? Você é irmã da Cersei, meu amor? Você é irmã dela? Meu amor, você é irmã dela? Filha, você quer ir pra casa comigo? Você quer? Quer? Você quer ir pra casa comigo, meu amor?